E agora a gente atravessa o oceano porque o Estúdio Cidade hoje recebe um convidado direto de Portugal. Ele, até eu fui pesquisar sobre o Jairo Atademo. Eu não sei se pronuncia corretamente Atademo ou Atademo. Ele já vai me corrigir e eu deixo a liberdade para isso. Fui fazer uma pesquisa sobre o Jairo porque quando me passaram ele falou assim: Joyce, você vai amar a entrevista com ele, porque ele é inteligentíssimo, porque ele é incrível, que está o livro dele com certeza vai ganhar o mundo. Essas foram as qualidades que me passaram do Jairo. Aí eu fui fazer uma pesquisa para falar sobre o Jairo, vamos conversar com ele, vamos entender sobre ele. E aí eu vi que ele está em Lisboa, pelo LinkedIn, aí eu vou saber dele, se ele ainda está em Lisboa. Ele disse que sempre foi pelos direitos humanos, já achei muito interessante, pelo politicamente correto, vamos saber disto aí também, vamos entender esta fala. Então, tudo isso eu quero abordar com o Jairo. E, além de tudo isso, lá no Instagram dele também ele é um terrabolista, democrata, uma pessoa progressista e agora é escritor. E eu queria conversar com ele como escritor, mas agora tem tantas coisas mais para conversar sobre Jairo. Seja bem-vindo ao Estúdio Cidade. Olha, nós temos aqui 2 blocos reservados para você. Nós vamos conversar bastante, porque não é sempre que nós temos aí, né, um correspondente internacional. Seja bem-vindo. Um prazer estar com você aqui. Obrigado. Obrigado, Joyce. Que interessante falar com você. Sem querer te corrigir, mas você falou certo, Artademo. É isso mesmo. Atademo, ótimo, perfeito. Nome raro. Outro Raríssimo. dia mesmo eu tive a curiosidade de entrar no IBGE e vi lá que existem 65 pessoas no Brasil com o meu sobrenome. Olha. E sabe a Estamos origem, Jairo? Olha acabando. eu querendo entrar na árvore genealógica de Jairo. É da Itália. Tem- É Itália. Meus pais são netos de italianos da Calábria. Vieram esses meus bisavós vieram no início do século passado para Minas Gerais e para o São Paulo também, Rio, mas hoje restam muito poucos atademos, vamos dizer assim, pensando na política patriarcal, né? Atademos, homens com um sobrenome Atademo. As mulheres ainda existem, são casadas com homens com outros patronímicos, existem. Mas ao todo, somando tudo, vão dar 65 pessoas ao todo. E aqui em Portugal não tem ninguém com esse nome. Eu fui descobrir uma pequena cidade no sul da Itália, na Calábria, em Cosenza, onde encontrei lá algumas famílias Atademo que ainda estão por lá. Até fiz algumas amizades, mas o resto realmente é muito pouquinho. É uma família bem pequenininha, bem pequena. E que um descendente de italiano está hoje em Portugal? Conta pra gente. Pois é, Portugal é um país muito querido, né? A gente sabe que temos uma história conjunta de amor e ódio, porque é inevitável, que nem irmão, né? Irmão briga pra caramba, é incapaz de oferecer um copo d'água para o outro, mas se um precisa do rim, o irmão dá. Então é mais ou menos assim. Portugal tem uma história cultural muito interessante com o Brasil e muitas semelhanças também. Muitas semelhanças. Talvez o país da Europa, talvez não, com certeza, o mais assemelhado com o Brasil, muito, muito parecido. Eu vim parar aqui por uma coincidência. Eu trabalhava numa empresa multinacional, uma empresa da indústria farmacêutica, onde eu fiquei muitos anos, paralelo, trabalhei ali, e eles me transferiram, pediram para mim, por conta do idioma, depois de eu já ter feito muitos treinamentos de profissionais dessa empresa, e me pediram para vir para Portugal de forma definitiva, quando cá passei para dar um treinamento, aqui eles falam formação, e eles então gostaram e perguntaram se eu queria ficar aqui em Portugal. Eu morava em São Paulo e me pagaram a mesma coisa para morar em Lisboa. Eu pensei duas, não pensei 2 vezes, né? Eu acho que eu também não Já estava. pensaria. É verdade. A não ser que fosse se eu morasse em Tubarão, talvez eu não aceitasse. Se eu morasse em Floripa. Mas São Paulo, a Joyce sabe que é uma cidade tumultuada, apesar de ter feito muitos amigos ali, ser uma cidade incrível no lado cultural. Mas São Paulo é uma cidade perigosa, é uma cidade complexa demais, cansa muito a gente, já vivia lá há muitos anos,
E aí, quando a empresa falou se eu queria mudar para Lisboa, depois de ter vindo aqui algumas vezes, eu vi que ali a cidade é um encanto. Então fui morar nos arredores de Lisboa, porque em Lisboa é impossível Uhum. morar, até mesmo para os portugueses mais abonados, porque aquilo ali não é normal. O Hum, preço dos imóveis ali não é normal, é acima muita coisa das principais cidades da Europa. olha É só. muito caro, é verdade, muito caro. A cidade se tornou uma cidade turística. Então morei nos arredores, onde todos moram, e também se mora melhor. E ali eu trabalhei por 8 anos, depois virei um nômade, fui parar em Braga, depois de aposentado, e depois em Braga vim aqui para Torres Vedras, que é a cidade do carnaval português. Eu vim para cá para ficar mais perto de Lisboa, Braga é muito longe, e também para me aproximar do meu filho, que mudou-se junto agora há pouco tempo para Portugal, está na península de Setúbal, trabalhando lá, e aqui é mais perto. Braga era muito longe, então eu vim parar aqui. Eu gostei de ficar em Portugal. Depois que eu me reformei, ou que eu me aposentei, resolvi ficar por aqui. É muito calmo, sabe? É muito seguro. Tem seus problemas? Obviamente que sim, existem questões que me incomodam um pouco. Hoje em dia, a gente tem visto acontecer algumas coisas que desagradam aos estrangeiros, um pouco de perseguição quase à la Trump aos Uhum. imigrantes, principalmente indianos, paquistaneses, isso dói, e aos brasileiros, que são muitos aqui. Nunca sofri nada, eu particularmente vim para uma empresa grande, trabalhei num meio onde a cultura e a tolerância existe, mas a gente é obrigado a reconhecer que quando há qualquer conflito, os brasileiros são os primeiros a ser acusados de alguma coisa. Isso é uma coisa cultural, chata, que tem sido combatida com força pelo governo local, porque não pode, xenofobia é uma Uhum. coisa horrível, mas ela existe e a gente sente nos comentários, nas notícias de jornal. Graças a Deus comigo não, eu moro num lugar pacífico e as pessoas têm sido muito doces comigo. E sempre foram. Mas eu também não gosto muito de confusão, sabe? Eu sou um sujeito muito Eu pacífico. vi ali, né, no teu perfil, aparentemente. E aí, esse olhar entre Portugal, o Brasil, ele te ensinou mais sobre o mundo, sobre você mesmo, sobre família, Poxa, sobre espaço. Isso te inspirou a se tornar um escritor? sim, com certeza. O sonho de escrever sempre existiu. Eu trabalhei muito tempo como seu colega, e ainda sou seu colega, viu, Joyce? Eu trabalho daqui de Portugal como correspondente de uma rádio, querida rádio lá do interior de Minas, Barbacena. Essa rádio, a Sucesso FM, eu sou correspondente de boletins internacionais, faço para lá todos os dias e também faço programa sertanejo de manhã aos sábados, Olha de só. maneira que eu ainda trabalho um bocado com isso, porque antes de ir para a indústria farmacêutica, eu lidei muito tempo com jornal, com comunicação, e essa veia de escrever, de observar o mundo, de olhar as pessoas, de analisar as conjunturas, isso sempre esteve presente em mim e eu tive que, mais ou menos, deixar de lado por um tempo para abraçar um mundo corporativo, multinacional, mas usei muito desse conhecimento obtido desde a minha adolescência nesta nova função, porque era lidar com pessoas, era lidar com marketing, lidar com vendas. Isso aí a gente aprende a lidar com gente, que nada mais é do que lidar com gente. Quem não lida com gente não consegue fazer negócio. Então, durante muito tempo, eu trabalhei lidando com gente, mas antes escrevia muito e tudo. E quando reformei, voltei ao meu patamar, ao meu métier, que é escrever, que é observar as pessoas, observar os cenários. E sim, Portugal tem me ensinado muito, a gente aprende muito pelas diferenças, né? Aprende muito sobre tolerância e intolerância, aprende muito sobre cultura, religião, por exemplo, eu não tenho uma religião definida, sou um agnóstico, mas aqui o catolicismo é muito forte, principalmente entre os mais idosos, é bastante arraigado e as pessoas têm muito respeito. Família aqui é uma coisa que se leva muito a sério ainda. E os mais velhos reclamam que mudou muita coisa, que os jovens não respeitam mais, que já agridem os professores e tudo, batem em pai, batem em mãe. Mas comparando, fazendo um paralelo, dá para ver que aqui ainda há mais conservadorismo no sentido familiar, ainda há mais atenção com os mais velhos, há um cuidado muito grande com as pessoas. E o país precisa melhorar, assim como o nosso país precisa melhorar, na tolerância interétnica, entender melhor as etnias que cá estão. Existem muitas. Portugal tem
tem indianos demais, paquistaneses, ciganos, é, gente de toda nacionalidade. E o português tem aprendido a lidar bem com isso ultimamente, até porque tem aprendido, junto com todos nós aqui, que a própria, digamos, entre aspas, com todas as aspas do mundo, a raça portuguesa, a etnia portuguesa, o português de hoje, é formado por fenícios, celtas, por vikings, por visigodos, por romanos, por árabes, por gente. O sangue português é uma mistura, né? Uma mistura muito grande. Eles são miscigenados. Não Igual, são como nós, igual. porque não houve tanta influência negra ou indígena nativa, mas tem a sua miscigenação muito forte. Entendem isso bem. E aqui também nós temos várias regiões brasileiras, cada qual com uma cultura diferente. E é tão interessante porque você está falando de um país que fala, de repente, de um imigrante que vem de fora. E eu acho também que a gente pode ir além. Eu acho muito ruim de não receber bem esse imigrante, mas principalmente de não receber bem os próprios brasileiros que de repente descem aqui para o sul ou que sobem. Eu lembro uma época que São Paulo, que você mencionou aí, meus pais são paulistas e era muito interessante. Todo mundo queria ir para São Paulo. São Paulo era Nova York, vamos dizer aqui para os brasileiros. São Paulo e Rio de Janeiro, mas muito mais São Paulo. São Paulo era a grande metrópole escolhida por muitas pessoas, muitos de outros estados. E aí a gente percebe também essa diferença de tratamento até com os nossos, que continuam sendo brasileiros, e às vezes o respeito não existe. De repente vem para cá, ou até de Santa Catarina para outro lugar, as pessoas ainda misturam muito. Você falou, né, de cenário, entrando para o cenário político, existe muito uma definição de A, B, C, D, E, e esse cenário às vezes também afasta um pouco e também propicia, na sua opinião, esse tratamento que não deveria acontecer, obviamente, de xenofobia e algo assim? É verdade, você falou muito certo, corretamente. O Brasil é um país que, apesar de ter a nossa fama de pacífico, alegre, feliz, carnavalesco, e somos mesmo, nós temos algumas camadas da população, e não são poucas, que são fortemente influenciadas por uma cultura elitista, uma cultura de formação de um país através do poder do dinheiro, das posses, das terras, o senhor de escravos e o senhor de terras e bens contra aqueles que ofereciam os seus braços, o seu suor, o seu sangue. Então nós temos uma divisão bastante, não é tão clara, mas dá para entender bem. À medida que a pele escurece, à medida que as posses vão diminuindo e que a própria cultura da pessoa geral também não é a melhor, vão aumentando os fossos e os abismos entre as pessoas. E a ascensão social, ultimamente, no Brasil, melhorou bastante, mas você falou muito bem. O Brasil, no Nordeste, por exemplo, durante muitos anos, sofreu demais com seca, obrigando as pessoas a fugir para buscar água. Isso é um flagelo, era um flagelo. O Nordeste hoje é uma região maravilhosa, é uma região de pessoas pujantes, trabalhadoras, inteligentíssimas. A gente sabe que escritores e grandes poetas e grandes músicos nordestinos. O Norte também se tornou, apesar de ainda ser bastante inóspita aquela região florestal, mas as cidades no Norte são bastante modernas. E hoje já há uma migração tanto de sul para norte e norte para sul. Mas no princípio, a descida dos nordestinos e nortistas para São Paulo, para as agriculturas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eram muito difíceis para essas pessoas. As pessoas eram discriminadas. Eu acredito que ainda existe esse tipo de discriminação por má informação, de dizer que aquela pessoa é inferior pelo fato de pertencer a uma região mais pobre. E, no entanto, não é isso que a gente vê na realidade, como aqui. Aqui existe um discurso de alguns políticos que nós já sabemos muito bem qual é o pensamento exclusivista, um pensamento excludente, dizendo que os imigrantes aumentaram a criminalidade em Portugal, que os imigrantes tomam os empregos, que os imigrantes abusam dos serviços sociais.
Aí quando você vai ver as estatísticas, e eu acredito que no Brasil seja a mesma coisa, os imigrantes são aqueles que mais contribuem para o serviço social, são aqueles que menos usam os serviços sociais, ou seja, a balança pende para o lado positivo para eles, são os que mais pagam impostos e, ao mesmo tempo, são as pessoas que estão menos envolvidas em fatos criminosos. Porque uma coisa é você vir para um país fugindo de um crime que cometeu no outro, ou vir para cá para cometer crime. Isso existe em todo lugar. Existem brasileiros e portugueses e todo mundo fazendo crime em tudo quanto é lugar, porque o ser humano é muito semelhante, não é por causa de ser A ou B. Agora, a maioria massiva, 90, sei lá, 95, 98% das pessoas que estão imigrando estão saindo de seus países para trabalhar, para produzir, para pagar impostos e não querem saber de confusão. Não querem. Eu me trombo com indianos aqui, eles são delicadíssimos. Eu nunca levo meu lixo para fora, ele não deixa. Tem um indiano vizinho meu aqui que carrega o meu lixo. Não, o senhor não vai levar. São delicados, são educadíssimos. Você conversa com eles, um tratamento. Quando você se aproxima, você sente que as pessoas são diferentes e essa diferença é uma maravilha. A gente querer que os outros ao nosso lado sejam semelhantes apenas, da mesma cor, do mesmo pensamento, da mesma maneira, mesmo tipo de família, isso empobrece muito a cultura geral, a maneira de você ver as coisas. Quando você abre os olhos para o mundo e vê que as culturas divergem tanto, mas que no fundo, ou nem muito no fundo, na verdade são todas pessoas do bem. Não de bem, do bem. Querendo o bem dos outros, querendo a paz, querendo o sossego. Não são as pessoas que provocam guerras. São líderes políticos intolerantes. Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. São os engravatados que roubam mais. Nós sabemos que isso De todas acontece. as Não... áreas, a gente sabe disso. Jairo, eu vou pedir um intervalo, mas eu vou pedir que você fique comigo aqui na live, continua com a gente. Eu vou pedir um Sim, breve sim. intervalo. Você como já né, já meu parça, já sabe como é que funciona. A gente pede um intervalo rápido, mas você fica com a gente na live, daqui a pouco nós voltamos com mais Estúdio Cidade e o Jairo que está dando uma aula aqui pra gente. Voltamos em breve.